Olá, tudo bem? Boa noite. Que bom que a gente está aqui junto. Estou aqui baixinho nesse banco, mas tá bom. Que bom que a gente está aqui junto mais uma vez, mais uma segunda, mais uma oportunidade de a gente fazer uma live importante para a gente, principalmente nesse tema que a gente vai dar continuidade agora, que ele é de extrema importância para resultados positivos na nossa vida. Vamos fazer a nossa oração inicial para que a gente possa concentrar nas energias que estão girando aqui na nossa casa e que provavelmente vão ficar girando essa semana inteira aqui. Então eu agradeço a oportunidade de toda essa egrégora espiritual que se faz presente aqui na nossa casa hoje. Agradeço a oportunidade de todos os seres de luz que vêm para poder entregar um pouco deles para a gente, que talvez a gente não esteja preparado ainda para receber o muito deles, mas que o pouco que vem já transforma a nossa energia, transforma a nossa vida, o nosso dia. Então, muita gratidão por tudo isso, muita gratidão pela oportunidade da gente estar sempre estudando, sempre se renovando. Que assim seja. Engraçado, né? Todas as vezes a gente começa a nossa live, a gente fala alguma coisinha e faz uma oração, que é uma oração padrão, o Pai Nosso, ou uma outra oração que a gente já esteja acostumado a fazer. E dessa, eu fiz uma oração que foi uma oração espontânea. Uma oração espontânea por esses seres que a gente tem recebido aqui, que a gente está recebendo aqui hoje, e que eles estão presentes aqui na nossa casa. Muito bonito isso. Então não esperava, então a gente teve essa oportunidade, por isso essa oração espontânea para eles, com uma gratidão por eles aqui. A gente hoje, semana passada a madrinha falou sobre a renúncia, começou a falar sobre a renúncia, que é um tema muito importante, muito bonito para a gente, porque a gente para pouco para pensar no processo de renúncia. E muitas coisas ficaram na minha cabeça quanto a isso, principalmente a questão da gente entender a renúncia como uma derrota, entender a renúncia ou a desistência, né? A gente falou sobre renúncia e desistência, ou entender a desistência como algo que a gente perdeu, entender a desistência como algo que a gente não concluiu. E é muito pelo contrário isso, né? Muito pelo contrário. A desistência e a gente falou isso, a desistência e a renúncia é um ato de coragem. Então a gente precisa ter muita coragem para renunciar às coisas. E aí eu fui destrinchando um pouco mais sobre isso e entrei em alguns pontos sobre a renúncia e o poder que essa renúncia traz para a gente. A espiritualidade hoje está forte mesmo, hein? Porra. Só com a força. Opa! Então, assim, até me perdi, esqueci, perdão. Enfim, não então... Não é perda. Lembrei. Então, alguns pontos que essa renúncia traz. Se a gente for prestar atenção, e a coragem, a gente falou sobre a coragem, renunciar é um ato de coragem, isso é muito bonito. Se a gente for prestar atenção, qualquer coisa que a gente faça na vida exige uma renúncia nossa, qualquer coisa que seja. Se eu entro numa relação, eu preciso renunciar. Para um casamento dar certo, é muita renúncia. Para uma paternidade dar certo, é muita renúncia. Para um trabalho dar certo, é muita renúncia. Então, primeiro, para a gente poder entender ao que a gente vai renunciar, aonde e quando, a gente precisa ter um propósito bem definido para isso. A gente precisa ter um objetivo para isso. Então, se eu tenho objetivos e propósitos para poder chegar a algum lugar, eu preciso fazer o que a gente fala aqui sempre, me posicionar de alguma forma. E para me posicionar também está relacionado à renúncia. Então a gente compreende que o sucesso, né, se a gente pode falar assim, o sucesso, ou as nossas conquistas, ou as nossas evoluções, ela está diretamente relacionada à nossa extrema capacidade de renunciar. Quanto mais a gente renuncia, mais a gente evolui. Quanto mais a gente abre mão, mais a gente evolui. Mas a gente se liberta, porque a gente entra na questão da liberdade, que a gente também falou, a gente aprofunda agora. Então, mais a gente se liberta. Existem alguns pontos, como eu falei, que são pontos importantes. O primeiro deles é a renúncia às pessoas. Então, se eu tenho um caminho a seguir, se eu tenho um local a se chegar, se eu tenho uma evolução necessária para poder atingir espiritual, profissional, pessoal, eu preciso, no primeiro momento, renunciar a pessoas.
E às vezes, uma dessas pessoas que a gente vai precisar renunciar somos nós mesmos. E a pessoa que a gente é naquele momento. Porque para que entre o novo, eu preciso renunciar ao velho. Para que a nova pessoa chegue, eu preciso renunciar à pessoa velha. Aquela nova pessoa que eu preciso me tornar, eu preciso renunciar às pessoas velhas que estão aqui. Pessoas em volta. Então, se eu tomo uma nova posição, se eu faço parte, se eu faço parte de um grupo religioso, se eu preciso evoluir espiritualmente, fatalmente ou automaticamente, que era isso que eu ia falar, automaticamente você vai precisar renunciar a pessoas. Você vai precisar renunciar, às vezes, à sua família, você vai precisar renunciar, às vezes, a amigos que já não fazem parte daquilo, ou que não estão na mesma linhagem de energia e de pensamento daquilo que você está fazendo. Então, você vai precisar abrir mão. Até o próprio mestre. Até o próprio mestre. Você vê, se a gente for falar for aprofundar de Jesus renunciou a diversas pessoas e ele tinha um grupo grande, desse grupo grande ele escolheu 12. Você imagina, será que só tinham 12 mesmo que eram bons para aquilo? Porque a gente entra num outro ponto que foi bom você ter falado para dentro, que a gente entra na parte das escolhas. Cada escolha, uma renúncia. Cada vez que eu escolho uma coisa, que eu escolho uma posição, eu renuncio a diversas outras. Se eu escolho uma pessoa para poder fazer parte do meu negócio, para poder fazer parte da minha vida, para poder construir algo comigo, eu renuncio a todas as outras pessoas. Será que existem pessoas que são boas naquilo? Existe, mas eu tomei uma posição. E eu sei qual que é a posição que eu tomei. Tomei uma posição, eu precisei abrir mão. E abrir mão é sábio. Abrir mão é louvável, abrir mão e deixar ir aquelas pessoas que talvez lá na frente elas possam entrar na sua vida novamente, mas nesse momento não fazem parte. Eu lembro de um amigo meu, um grande amigo, um dos melhores amigos que eu tenho. Ele se mudou para a Inglaterra. E quando ele se mudou para a Inglaterra, ele veio conversar comigo, ele falou, cara, eu vou mudar para a Inglaterra e tal, eu já me decidi. Eu falei, nossa, cara, você vai ficar longe, vai ser difícil da gente... Como é que a gente vai fazer, né, para manter? Ele falou, cara, eu não estou preocupado com isso, porque eu sei que as pessoas que fizerem parte da minha vida, mesmo morando lá, são as que devem estar. E eu estou tranquilo quanto a isso. Aquilo foi tão sábio que a gente tinha um grupo de amigos, eu lembro que a gente tinha até um grupo de WhatsApp de vários amigos, era um grupo de uns, vai ter uns 10 ou 15, ali que a gente se encontrava periodicamente. Desses 10 ou 15 sobraram 2, eu e mais um, que inclusive somos padrinhos da filha dele, que ele foi para fora, casou, formou uma família linda lá fora, está lá morando até hoje lá, está feliz da vida, construindo a vida dele lá, se posicionou até com a família dele. Esse ponto é muito importante. Esse ponto é muito importante, que foi muito difícil para ele se posicionar com a família, abrir mão da mãe, abrir mão do irmão e dizer para eles, agora a minha família e o meu posicionamento é esse, eu moro em outro país. Não é porque eu moro em outro país que eu tenho um rendimento financeiro bom, que eu estou rico, que eu tenho que salvar todo mundo. Não, esse não é o meu objetivo. O meu posicionamento é esse, a minha família é essa. E com isso fez com que ele evoluísse de uma forma impressionante, cara. Foi questão de um ano, ele mudou a vida dele, virou a chave, mas ele compreendeu. E sentiu dor ao se posicionar e abrir mão e renunciar à família dele, a mãe, o irmão, o pai, a avó, todo mundo. Ele sentiu dor, muita dor. Mas foi muita dor. Mas para atingir objetivos e as grandes conquistas, se a gente for trazer aqui mais um exemplo dos grandes campeões, né? Quanto mais o cara é campeão, mais renúncia ele faz. Por quê? E tem outro fato importante. Quanto mais a vitória dele está relacionada à quantidade de perdas que ele teve. Porque ele perde muito mais do que ganha. Quanto mais ele perde, mais ele aprende, mais ele aperfeiçoa para que ele na hora ele consiga ser o grande campeão. Então, se a gente quer ser campeão em alguma coisa, a gente precisa perder muitas outras. Mas perder e não desistir. Por que perder e não desistir? Porque eu sei que aquele objetivo é o necessário. Para eu poder construir eu chamo do império desse aqui, para eu construir um império desse aqui, que é essa egrégora maravilhosa que é a nossa casa, que ela aparentemente é pequenininha. Pequenininha aos nossos olhos. Né? Pequenininha aos nossos olhos, mas você imagina a grandiosidade que é a nossa casa. Então, para a gente construir isso daqui, é necessário que se abra muita mão de muitas coisas.
Muitas coisas. Então, a gente entende que o padrinho e a madrinha abriram mão de toda uma vida que eles tinham por um propósito. Esse propósito formou uma família. Essa família, alguns estão, outros também não estão mais. Então, são pessoas que passaram, mas construiu um império, um negócio gigantesco, que não é um império de dinheiro, não é um império de domínio. Não é isso, não é essa a ideia. Se você for para esse lado, você está errado. Eu estou dizendo de grandiosidade, de beleza, de tamanho. Então pensa que é uma cidade, imagina que é uma cidade, um bairro, porque a casa é desse tamanhozinho, mas a egrégora dela é gigante. Mas para isso acontecer, eu tenho certeza absoluta que há 14 anos atrás ou 15 anos atrás, eles não imaginavam que seria dessa forma. Simplesmente começaram e não pararam. E foram fazendo as escolhas e principalmente as renúncias, porque as renúncias para chegar até aqui foram muito maiores do que aquelas escolhas que às vezes um pouquinho mais fácil. Muitas dores aconteceram para chegar até aqui, sim, muitas dores. Quando você vai formar, vamos trazer mais coisas que são mais palpáveis. Então eu estou num relacionamento, às vezes aquele relacionamento acabou, mas eu tenho a mania de ficar segurando. Eu tenho a mania de ficar segurando porque eu quero tentar mais uma vez. Mas qual que é o seu posicionamento? O que você vai abrir mão? Será que aquilo, a gente falou isso semana passada, sabe? Será que aquilo pertence a mim ainda? Será que pertence? Será que é isso que vai me levar para frente? Porque para entrar o novo eu preciso limpar o velho. E às vezes a espiritualidade está querendo te entregar o extraordinário, está querendo te entregar aquilo que é o seu, e você não está abrindo mão daquela pessoa, daquela situação. E às vezes o seu está aqui, ó, na frente, assim. A gente vem, cara, é impressionante como que a gente vem repetidas vezes falando a mesma coisa. Então, às vezes, o que é seu está aqui na frente, você precisa fazer uma escolha. Mas essa escolha é muito difícil, porque essa escolha, ela remete a uma quantidade de renúncias muito grande. Então, para que a gente deixe isso fixado. A nossa vitória, e a nossa vitória que eu estou dizendo também não é relacionado a ganhar mais do que os outros, é particular. Então, a nossa vitória ela está relacionada à quantidade de renúncia, à nossa capacidade de renunciar mais do que ganhar. Eu vi eu não vou lembrar a frase, enfim, mas hoje eu vi um cara falando do negócio da sabedoria, mas que agora eu não vou saber a frase, então esquece. Mas enfim, era algo muito que fazia parte com o ônus da escolha, né? E o bônus e o ônus da escolha. Você faz uma escolha e você precisa ter... eu esqueci, enfim, mas se eu lembrar eu escrevo depois. Porém, seguindo em frente, para que eu tenha a vitória, que isso fique claro, vou trazer com essa semana passada eu tive a oportunidade de ser atendido por um guia aqui da casa, que eu não conversava há muito tempo, eu só conversava com ele em espírito, com ela em espírito, mas não tinha conversado no incorpóreo. Então eu tive essa oportunidade de conversar, e ela me fez uma pergunta que foi uma pergunta que, tipo assim, bugou minha cabeça. E uma pergunta simples. Ela só perguntou para mim assim: qual que é o tamanho do seu querer? Cara, qual que é o tamanho do seu querer? A gente pode querer muitas coisas, mas o tamanho do meu querer e a grandiosidade daquele querer, e eu ter certeza daquilo que eu quero, vai fazer com que eu abra mão das coisas sem preciso, porque o tamanho do meu querer é muito maior, e a gente não está falando de coisas materiais. Essa pergunta é uma pergunta que, assim como a nossa casa, que parece que é pequenininha, ela é gigantesca. Então, qual é o tamanho do meu querer? Cara do céu. Outra pergunta que ela me fez: qual que é a necessidade? Ela perguntou qual que é o tamanho do seu querer, do meu querer, e qual que é a necessidade. Cara, entendi isso. Qual que é a necessidade? Eu quero uma coisa. Esse querer vai fazer com que eu abra a mão? Vai fazer com que eu renuncie, que eu seja capaz de renunciar para poder ter aquilo? E se eu chegar lá e não tiver? Qual que é o tamanho do meu querer? É interessante o que você está falando, é por isso que as pessoas, quando conseguem conquistar uma coisa, dá o vazio. Porque conquistou algo que não tinha necessidade. Quando você tem necessidade de fato de alguma coisa, quando você conquista, você valoriza. Então você se sente preenchido e realizado. Nós só queremos, mas nós não temos necessidade da maioria das coisas que nós queremos.
Então, isso é uma coisa realmente que precisa ser muito refletido. Se você for analisar, você vai dizer, eu quero tudo. Tá, pra quê? Pra quê? O que você vai fazer com isso tudo? Eu vou trazer uma outra questão da renúncia que vai muito de encontro ao que a gente quer, e só que a gente quer uma coisa, a gente não sabe como fazer aquilo e o jeito que a espiritualidade trabalha. Como eu tenho vivido recente, né, a paternidade, então, antes eu não tinha um passarinho para cuidar, agora eu tenho um passarinho que eu cuido dele e ele depende 100% de mim, de mim e de outras pessoas, mas depende. Então é 100% dependente. Então, às vezes ele só quer levantar, mas ele não sabe como fazer. Às vezes ele só quer pegar um negócio do lado, mas a mão dele ainda não fecha. Às vezes ele só quer mamar e está com fome. Às vezes ele só quer uma calça, mas ele não sabe como pedir. Então ele chora, então ele demonstra daquela forma que ele tem. Ele não sabe, ele está aprendendo. A espiritualidade faz do mesmo jeito com a gente. É impressionante. A gente quer uma coisa, a gente não sabe como chegar lá, não sabe como pedir. O grande pulo do gato está na confiança, porque aquele serzinho pequenininho, ele confia. Porque, cara, alguém me botou uma calça. Ele não tem condição de tirar ainda. Mas ele fala que alguém colocou uma calça, ficou bom para mim, é aqui que eu vou ficar, parei de chorar. Era isso que eu queria, ponto final, não sinto mais frio. E a espiritualidade, às vezes, só coloca uma calça na gente. Só isso porque a gente acha que para poder... A gente quer muitas coisas, a gente não sabe também querer, não sabe a necessidade. E às vezes ele vem com aquela sabedoria gigantesca e coloca uma calça. Aí aquilo, nossa, parece que ficou bom isso aqui. É o que a gente queria, a gente não sabe. Mas eles sabem. Eles sabem. A gente entra naquela confiança que falamos a lives passadas, naquela confiança do eu renuncio confiando que alguém que sabe mais do que eu vai colocar aquilo que é necessário para eu atingir o meu objetivo dentro de um propósito. Olha quanto que é bonito isso, né? Isso é muito bonito. Eu lembro que eu falei que o Padre Madrid não tinha noção, a mínima ideia, não planejaram isso aqui, não sabia que ia ter um negócio cheio de chapéu aqui, não tinha noção disso. Não sabia que ia construir um quartinho aqui, não tinha noção. Mas simplesmente fizeram. A espiritualidade veio e colocou um quartinho aqui. No primeiro momento era só um quartinho para guardar umas coisas, mas eles já sabiam lá na frente que isso ia servir, e eles já sabem o que vem muito além do que a gente está no agora, eles estão lá na frente. Isso é confiança. Isso é confiança. Então eu renuncio a outra parte que eu venho trazer, eu renuncio aos meus direitos, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio o meu querer, porque aquilo que está vindo eu compreendi que é bom e pode ser muito melhor, então eu tenho a confiança. Sabe o renunciar aos meus direitos? Sabe quando você está numa discussão e você tem razão, você está certo, mas naquele momento ficar calado é a melhor opção? Se você entrar na discussão e brigar mais, você vai só botar mais fogo naquilo, não vai resolver nada. Então a renúncia ao meu direito faz com que eu tenha uma evolução maior, porque eu aprendo a ter sabedoria, eu aprendo o silêncio, aprendo a me ouvir, aprendo a controlar minhas emoções. Então o benefício que vem para mim é muito maior. Eu só renunciei ao meu direito, o direito de falar onde eu estou certo. Não estou dizendo que isso tenha que ser feito todas as vezes, mas cara, tem hora que é isso. Eu vou brigar ou eu vou me calar? Eu tenho o direito de falar, mas eu vou abrir mão, eu vou renunciar ao meu direito. Outra coisa muito, muito, muito importante, renunciar às coisas que a gente ama. Lembra do relacionamento que eu falei? Às vezes a gente termina um relacionamento, às vezes a gente sai do relacionamento ainda amando aquela pessoa, mas não faz mais parte, renunciar ao que a gente ama. Quantas vezes a mãe tem que falar não para o filho, não querendo falar, porque está doendo dentro dela, mas ela renuncia àquele amor gigantesco que ela tem, ela renuncia. Eu falo não porque nesse ponto a mãe é mais dura, né? O pai é mais bobão, né? Mas a mãe é mais dura. Então ela renuncia àquele amor gigantesco e diz não. Olha, imagina tanta dor que sai nesse não, né? Quanta renúncia não sai nesse não? Renunciar às coisas que a gente ama. Às vezes você ama muito fazer uma viagem, ama muito viajar, mas eu vou abrir mão de agora por um propósito maior, então você renuncia, porque lá na frente você vai ganhar coisas muito melhores. Isso é confiança também. Se a gente quer conquistar o objetivo, eu quero comprar uma casa.
Eu quero comprar uma casa, preciso abrir mão de diversas coisas. Mas vamos no sentido do que a gente ama. Abrir mão e renunciar àquilo que a gente ama é extremamente doloroso. É importante porque o que eu mais escuto, tenho escutado ultimamente, é o lamento da renúncia. Eu prefiro não fazer. Porque a cobrança que vem em cima daquilo que foi renunciado é muito grande. É gigantesco. Nós temos que refletir também sobre isso. Uhum. Né? Porque é igual uma mãe que manifestou. Passei a minha vida inteira para pagar uma faculdade de medicina para minha filha. A senhora falou na live passada. Essa frase foi extremamente dolorida. A dor de uma mãe, e não uma dor positiva, a dor da negação, a dor do não entendimento, a dor da cobrança. Dela, passei a minha vida inteira investindo, botei minha vida toda. Eu lembro de uma. Eu tenho um caso da minha família, da minha sobrinha que estuda uma faculdade de medicina, e num dia ela falou: eu acho que talvez não seja isso. Minha grande vontade é fazer psicologia. Rapaz, na hora, ela recebeu uma negativa tão grande que disse: você pode até fazer psicologia, mas eu não pago R$1 para você poder fazer. Rapaz, isso é uma vivida na minha família, entendeu? E não é um julgamento, isso a gente tem que fazer sem julgamento. É só uma coisa que você vê que, porra, mas peraí, é seu? Eu fiz por você, eu fiz por mim. Entendeu? Qual que é a minha renúncia? Eu tenho o direito de reclamar disso? Tem, mas e renunciar ao meu direito? Nessa parte, que é tão bonita essa renúncia aos nossos direitos. E a gente tem diversos pontos de renúncia, que é importante a gente lidar para que a gente não caia nessa tristeza que talvez essa mãe nem saiba o tamanho da tristeza que está dentro dela, que ela fez algo para ela e projetou na filha um sonho que, sabe, que chega a ser triste um negócio desse. Então, só para a gente não esquecer, a nossa conquista, a nossa evolução espiritual, nossa evolução pessoal, ela está muito mais ligada às nossas derrotas, entre aspas, né, do que as nossas vitórias. Ela está muito mais ligada à quantidade, à nossa capacidade de renunciar do que de ganhar. O nível de confiança que a gente precisa colocar nisso é muito grande. O nível de confiança é muito grande. E compreender que se a gente tem fé, se a gente tem uma fé muito bem construída, a gente tem a certeza, porque a fé é certeza, a gente tem a certeza com maturidade que o dia de amanhã vai ser melhor. Queria só fazer um complemento, que você diz, renunciar é uma perda. É muito relativo a essa parte de perda, porque pelo que a gente já estuda e presta bem atenção, a gente nunca perde aquilo que a gente tem. Verdade. Quando a gente renuncia a alguma coisa, e aqueles que dizem, entre aspas, que são meus amigos, que eu perco a minha amizade, é porque eu nunca tive essa amizade. Verdade. Porque não entendeu o destino e o modo em que a gente tem que andar. Tanto eu com a minha renúncia de um emprego para largar aqui para limpar um outro país, por exemplo, tentar minha vida lá, as pessoas também tinham que me compreender. Então tinha que me dar força, como você depois entendeu essa parte. Valeu a pena. E outra, para você atingir um objetivo, eu acho que nós temos que ter também muita consciência do que vai acontecer em volta. Por quê? É igual a historinha que eles contam, que tinha 3 jovens muito amigos de nascer essa amizade, não se separavam. Eles estavam com 18 anos. Numa brincadeira dessas, descobriu um gênio. E o gênio falou para eles, me descobriu, me libertou, então vou dar um desejo para cada um. Você primeiro. Ele olhou e falou: não, eu quero dinheiro, eu quero ser milionário. Vamos supor, eu quero ganhar a Mega Sena 3 vezes. Aconteceu, realizou o prêmio. Ele desapareceu, sumiu. O outro, eu quero ter dinheiro também, muita coisa, mas estou apaixonado por mulheres, eu quero ter muitas mulheres também. Realizou.
O terceiro ficou olhando, falou, puxa vida, eu estou sozinho. Olhou para o Jean e falou, eu quero meus amigos de volta. Do jeito que era, eu quero eles de volta comigo. Volta os dois, duro, sem nada. O que aconteceu? Será que mais amizade vai ser a mesma? O que é o seu desejo? Uhum. Como que ficou entre os três? Então tem que ter o seu objetivo, aquilo que você busca como o equilíbrio, tem que ser uma coisa também racional e tem que ser decidido para você entender que vai mexer. E você mexendo, você tem consciência daquilo que está sendo mexido. Nossa, e tem até um ponto importante que a gente sempre fala que quando as decisões, as escolhas e principalmente a espiritualidade entram na vida, parece que a gente perde tudo, né? Parece que tudo fica ruim. A gente tem que entender que pro orgulhoso, pro vaidoso, essa palavra é muito pesada, porque o orgulhoso, ele não quer admitir que na cabeça dele a desistência ou a renúncia é uma derrota. E ele não pode mostrar para o outro uma fraqueza. Ele supõe que é uma fraqueza, né? O vaidoso também. A gente tem que separar abandono de desistência e renúncia. Quando eu abandono alguma coisa, eu não tenho objetivo nenhum. Quando eu desisto para conquistar outra, quando eu renuncio, eu não estou abandonando. Eu estou abrindo uma nova possibilidade, porque surgiu uma ideia melhor. As duas partes, né? Agora, quando eu abandono, eu não quero nada. Então, não vamos confundir abandono com desistência e com renúncia. Muito bom. Que é legal. Sensacional. Bom, gente, provavelmente esse tema vai continuar para frente. É um tema muito extenso, é um tema muito profundo e que ele precisa ser compreendido cada vez mais para que a gente possa ter capacidades melhores de conversar, de diálogo, de entendimento, de evolução. Esses temas são, principalmente para um desenvolvimento mediúnico, cara. Quanto médio melhor a gente não é, se a gente entende a essência desses temas, proximidade com a espiritualidade, a gente entender esses temas e aprofundar nele, tanto que é bonito a gente começar a fazer as coisas sem obrigação, simplesmente fazer por entrega e fazer por amor e fazer por compreender de fato o que é. Vou aproveitar essa egrégora bonita que está aqui. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ver, que é muito bonita assim, o que a gente está recebendo aqui. E como eu falei, a casa parece pequenininha, mas essa egrégora, ela como se ela tivesse num tamanho que fosse, sei lá, umas 20, 30 vezes essa casa aqui. Então ela está além do nosso espaço territorial, então está muito bonito. Engraçado que eu vim vendo ela lá eu virei a esquina ali, eu vi um negócio diferente. Aí eu achei que estava passando um caminhãozinho aqui do fumacinha da dengue, né? Eu falei, não, deve ser a fumaça da dengue. Cheguei aqui na frente da casa, tá aquela luz maravilhosa, linda aqui. Tinha também a fumaça do caminhãozinho, mas o que eu estava vendo realmente era isso. Então, muito bonito. Vamos aproveitar essa energia, vamos agradecer por essa oportunidade e principalmente para que a gente, mais uma vez, para que, em nome de Jesus, que é aquele que rege nessa terra, que é aquele que rege nosso planeta, nossa galáxia, então, em nome de Jesus, eu peço que a gente seja capaz e que a gente saiba cada vez mais a nossa hora de renunciar, a nossa hora de desistir, que a gente faça isso com alegria, que a gente faça isso com certeza, que isso não traga dor, que se trouxer, que seja uma dor branda e que ela passe rápido, que ela não traga um arrependimento, que ela não traga nada de negativo para nós, mas que a gente tenha cada vez mais força para poder renunciar tudo aquilo que não pertence mais a nós, tudo aquilo que não faz parte do nosso propósito, mesmo que por um momento pareça que seja seus melhores amigos, mas não faz parte do propósito, que a gente seja forte para isso, mesmo que aquele trabalho já não seja mais o trabalho que está me preenchendo, então que eu seja forte para entender que não faz mais parte e que mais na frente, dentro de uma confiança, de uma fé,
Eu sei que coisas melhores virão. Então que a gente tenha o entendimento do significado da palavra renúncia e que ela seja cada vez mais dentro da gente. Que a gente todos os dias, ao acordar, que a gente possa escolher exatamente quais serão as nossas renúncias do dia para que a gente termine aquele dia de uma forma maior, mais evoluída, de uma forma melhor, né, e mais evoluída. Que a gente seja capaz disso, assim como Jesus, com maestria, cumpriu a missão dele na terra e que precisou abrir mão de muitas coisas por isso. Então eu peço mais uma vez em nome de Jesus que todas as casas sejam visitadas, que todos os seres sejam visitados, que todas as famílias sejam visitadas, todos os doentes sejam visitados, todos aqueles enfermos que estão agora precisando de uma ajuda, que sejam visitados, todos aqueles que estão com fome, que sejam visitados, todos aqueles que estão passando por alguma tormenta, que sejam visitados, para que não tenha limite, para que a nossa oração, para que a nossa força não tenha limite, para que essa egrégora consiga fazer o trabalho que eles vêm para poder fazer e que não tenha limite para chegar no objetivo que é para ser concluído nesse momento. Agradeço mais uma vez, que assim seja. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é como se olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na sinceridade de olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer